Hello, meus amores. Good morning. Como é que vocês estão? Nós vamos iniciar, certo? Mais uma aula de inglês hoje, onde nós iniciaremos a unidade 8, onde nós aprenderemos sobre os números, certo? Os números iniciais, os first numbers, os primeiros números, certo? Aí nessas duas páginas do livro de vocês conseguem observar um trem, né? A gente tá observando um trenzinho. E dentro de cada vagão desse trem, a gente observa alguns algarismos, né? Alguns números. Vocês conseguem reconhecer todos esses números em português? Em inglês, vocês já sabem falar, pronunciar algum deles, ou todos esses números em inglês? Se souberem, ótimo. E se não souberem, não se preocupem, que hoje nós iremos aprender, tá certo? Então, de início aqui nesse trem, nesse primeiro vagão do trem, nós temos um número, né? O number one. E aí vocês vão repetindo em casa, tá bom? Number one. Aqui embaixo, nos outros vagões do trem, nós temos number two, number three, number three. A gente coloca para falar o three, né? O três, a gente coloca a língua aqui entre os dentes, certo? A gente faz assim, ó. Three, como se a gente tivesse querendo colocar a língua para fora. Number four, number five e o number six, que é o número 6, certo? Então, nós temos aí number one, nesse primeiro vagão, number two, number three, number four, number five e number six, certo? Serão esses números de 1 a 6 que nós iremos aprender na aula de hoje, tá certo? Aqui na próxima página do livro de vocês, na página 52, vocês têm aí duas colunas onde vocês têm alguns quadradinhos. E vocês vão precisar escrever os algarismos correspondentes. Vocês vão ter que escrever os números certinhos em cada um desses quadradinhos, certo? Nessa primeira coluna, nessa primeira coluna que vocês estão vendo aí, nós temos aí, ó, 6, 4, 2, 5, 3, 1. Então, vocês vão precisar colocar o algarismo correspondente, né? O número correspondente. Primeiro, 6. Tentem lembrar qual é o number 6. E aí, vocês vão escrever o number 6 nesse primeiro quadrinho. No próximo quadrinho, 4. Tentem lembrar também qual é o number 4. E aí, vocês vão escrever no próximo quadrinho. Depois, 2, 5, 3 e 1. E na segunda coluna de baixo, nós temos aí, ó, 1, 6, 3, 4, 5, 2. Então, eles não estão na sequência certa, né? Eles não estão em uma sequência correta, certo? Vocês só vão precisar escrever os números que estão pedindo aí, cada número no seu lugar certinho, e não precisam se preocupar, porque eles não têm que ficar na sequência mesmo, tá certo? Então, vocês têm aí todos esses numbers que nós estamos aprendendo hoje. Abaixo, no quesito 2, nós observamos eles, né? Os numbers 1 to 6, de 1 a 6. E cada um deles tem uma cor. Então, a tia vai ler algumas frases relacionadas a cada um desses numbers e vocês vão ter que marcar. Percebam que cada número desse tem dois quadradinhos aí embaixo, né? Por exemplo, o número 1, aí tem dois quadradinhos, verdadeiro e falso. Número 2 também, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, eu vou ler algumas frases relacionadas a esses números. E se for verdadeira, se o número for da cor que a tia falar na frase, vocês vão marcar o primeiro quadrinho, marcar um X no primeiro quadrinho, que é o quadrinho verdadeiro. E se não for, se tiver errado, né, vocês vão marcar um X no segundo quadrinho, que é o quadrinho do falso, tá certo? Então, é o seguinte, eu vou ler as frases para vocês agora, tá certo? Ó, number 1 is yellow. Number 1 is yellow. É verdadeiro ou é falso? O number 1 is yellow. É amarelo o número 1? Se for, vocês vão marcar um X no primeiro quadrinho de verdadeiro. E se não for, vou marcar um X no segundo quadrinho de falso, tá bom? É o próximo número. Number 2 is
blue. Number 2 is blue. Se for verdadeiro, vão marcar um X no primeiro quadrinho do número 2. E se for falso, vão marcar um X no segundo quadrinho, tá certo? Number 3 is green. Number 3 is green. A mesma coisa. Se for verdadeiro, um X no primeiro quadrinho e se for falso, no segundo. Number 4 is pink. Number 4 is pink. Number 5 is red. Number 5 is red. E number 6 is orange. Number 6 is orange. Certo? Então, vocês vão precisar marcar o verdadeiro ou falso, certo? Todas essas cores foram cores que nós estudamos também já. Quais são cada uma dessas cores em inglês também. E agora, associando aos números, vocês vão precisar fazer isso, né? Observar. Pode voltar um pouquinho, se não lembrar, se não conseguir entender qual é a cor. Vocês podem voltar um pouquinho no vídeo. Para vocês tentarem perceber qual é a cor que a tia está dizendo de cada um desses números. Se a informação, se for verdadeiro, vocês vão marcar o primeiro quadrinho e se for falso, o segundo, tá certo? No quesito número 3, nós temos todos eles aí, ó. Let's say the numbers. E aí, agora, vocês vão, junto comigo em casa, pronunciar cada um deles, tá certo? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a primeira sequência, certo? A primeira é da primeira linha aí. Agora, da segunda, da de baixo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A gente até se atrapalha, né? Quando vai falar, tentar falar bem rápido, né? Então, vamos lá, mais uma vez. A primeira coluna de cima agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a coluna de baixo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, certo? Então, vocês vão tentar repetir em casa também, certo? Vamos treinar a pronúncia desses numbers. Aqui abaixo, na seção Have Fun, vocês têm uma figura, onde vocês vão fazer uma das coisas que vocês mais gostam, né? Que é pintar. Vocês vão pintar e encontrar os números escondidos, certo? Nessa figura aí, nós temos esses 6 números que nós acabamos de aprender, né? Os numbers 1 to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos todos eles escondidos aí nessa figura. Então, vocês vão precisar pintar e encontrar esses números, certo? Todos eles que estão aqui em cima, nesses quadradinhos amarelos, né? O nome de todos eles tá escrito nesses quadradinhos amarelos. E vocês vão precisar pintar a figura. E aí, conforme vocês forem pintando, vocês vão conseguir encontrar esses 6 numbers, certo? Depois disso, aqui abaixo, temos aí uma imagem onde ela diz o seguinte: Birthday party for Maria. Date, May 3. Time, 5 o'clock. Place, Maria's house. Então, que tipo de texto é esse, né? Então, aí, quando vocês vão fazer uma festinha de aniversário, geralmente vocês fazem alguma coisa, né? Que aí vocês dão para os coleguinhas de vocês, para a família, para os primos, né? Convidando para a festinha de aniversário de vocês. Então, vocês fazem o quê? O que é que vocês preenchem lá? Isso mesmo, um convite. Então, esse tipo de texto que vocês estão vendo aí é um convite para a festa de aniversário. E quem é aniversariante? Vocês conseguiram identificar quem é aniversariante aí desse convite? Então, aí tá dizendo o nome dela, né? Maria. Então, esse vai ser o aniversário de Maria. E qual é a data da festa? Aí tem mostrando também, ó. Date, May
3, dia 3 do mês de maio, certo? Vai ser a data da festa, né? E que horas é que vai começar a festa? Então, aí tem dizendo também, time, 5 o'clock, 5 horas, né? Então, 5 da tarde vai estar começando a festa da Maria. E qual é o local da festa? Aí tem também, place, Maria's house, e a casa de Maria, né? A casa da Maria. Então, o local da festa vai ser na casa da Maria, certo? Então, esse aí é um convite de aniversário onde tem todas essas informações. Assim como quando a gente vai fazer uma festinha, né? Que a gente faz um convite para convidar as pessoas, a gente coloca também todas essas informações, né? O nome do aniversariante, a data da festinha, o horário e o local, tá certo? Então, vocês vão precisar responder a essas perguntas de acordo com essas informações que estão mostrando aí no convite, tá bom? E por último, na seção Let's Remember, nós iremos relembrar algumas coisas que nós estudamos também. Todos esses objetos que estão listados aqui foram objetos que vocês aprenderam nas aulas anteriores, certo? E aqui ao lado, já que nós aprendemos hoje os números, né, os numbers de 1 a 6, vocês vão precisar ligar os pontos, ligar esses objetos para as frases onde indicam a quantidade de cada um deles. Então, primeiro na coluna à esquerda de vocês, né, na coluna de lá. Então, vocês vão ter aí, primeiro, uma bike, depois, segundo, 2 leões. Terceiro, 3 limões, 4 maçãs, 5 cachorros e 6 carros. Então, vocês vão ter aí todos eles e aqui do lado vocês vão tentar lembrar qual é o nome de cada um desses em inglês, né? Lembrando que nós já aprendemos todos eles, os nomes de todos eles nas aulas anteriores, né? E aí agora vocês vão precisar ligar os pontos para a quantidade que tá pedindo aí. Então, na outra coluna, na coluna do cantinho de cá, vocês estão observando alguns quadradinhos lilás. E cada um desses quadradinhos vem trazendo uma quantidade. O primeiro deles, ó, 4 apples. Então, vocês vão tentar lembrar o que são apples. E aí, a quantidade que está pedindo 4 apples. Então, vocês vão ter que ver nessas figuras onde é que tem as 4 apples e vão ligar, tá bom? Depois disso, vocês têm aí 6 cars. Tentar lembrar também o que são cars e vão ligar também para os 6 cars. 3 lemons. 3 lemons. Depois vocês têm 5 dogs. Tentar lembrar também o que são dogs e aí vocês vão também ligar os pontinhos. One bike. Tenta achar aí a one bike, tá certo? E por último, two lions. E aí, com base nisso, vocês vão ligar os pontinhos da figura para os nomes de cada uma dessas figuras em inglês, né? Os nomes e a quantidade que tá pedindo de cada uma, tá certo? Por último, pessoal, vocês têm aí esses quadradinhos que vocês já sabem como é que vocês precisam responder eles, né? Marcar um X na reaçãozinha, né, de cada uma. Então, nós aprendemos nessas unidades algumas frutas em inglês, né? O primeiro que tá dizendo aí na unidade 5. Nós aprendemos os nomes de algumas frutas em inglês, na verdade. Aprendemos também os nomes de alguns animais em inglês. Aprendemos os toys, os brinquedos. E por último, agora os numbers. Numbers de 1 to 6, né? Então, nós aprendemos esses 4 assuntos nessas últimas aulas. E aí, vocês têm 3 emojis, né? 3 carinhas, onde vocês vão precisar marcar o X. Se vocês conseguiram aprender e vocês conseguem identificar e conseguem dizer: eita, eu sei que essa aqui é uma apple, eu sei que aqui é uma banana, né? Eu sei que aqui é um lemon. Então, vocês vão marcar um X na primeira carinha, né? Na carinha feliz. Se vocês não sabem direito ou não entenderam muito bem, vocês podem marcar um X no segundo quadrinho. E se vocês, não entendi, eu não aprendi,
E aí vocês vão marcar um X na última carinha, que é na carinha triste, né? Mas eu sei que todos vocês vão marcar um X na primeira carinha, né? Na carinha que vocês aprenderam e que vocês gostaram desses assuntos, tá certo? Por hoje é só, a gente encerra a nossa aula, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula, onde a gente vai revisar todos esses assuntos que nós estudamos para ficar bem guardado na memória de vocês, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Bye, bye!